querida aluna do Canal Educação. Boa noite a você. Hoje, 10 de agosto de 2022. Quarta-feira, aula de filosofia. EJA, etapa 7. Eu quero cumprimentar você que assistirá a esta aula. Depois, assista atentamente. É um assunto extremamente atual, a questão dos direitos humanos e da cidadania. Eu quero agradecer a condução do estúdio pelo Júnior, que é o nosso diretor de imagens. E você, aluno, aluna do Canal Educação, seja bem-vindo, seja bem-vinda, venha comigo. Aula de filosofia, a evolução histórica dos direitos humanos e a data de hoje. Beleza, gente? Bora lá, então. Na aula passada, nós paramos neste slide. Direitos civis, políticos e sociais. Quais são os direitos civis? Os direitos ligados à vida em sociedade. Sem os direitos civis, não há igualdade perante a lei. Não há liberdade. Ok? Então, os direitos civis são aqueles direitos considerados fundamentais para a vida em sociedade. São aqueles direitos que nos garantem igualdade diante da lei. Por exemplo, o direito de ir e vir é um direito civil. Direito de ir e vir. Não é direito de ir e vir, não, tá, gente? Vir. A forma correta é vir. Inviolabilidade do lar. Ninguém pode ter a sua casa invadida. A polícia não pode entrar na sua casa. Só durante o dia. À noite, não. Presunção de inocência. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Liberdade de expressão. Você pode criticar o presidente da República? Pode. Ele não é Deus. Muito pelo contrário. Ele deveria ser um funcionário do povo. Certo? Nós pagamos o salário dele. Você pode criticar o governador? O Papa? Pode. Pode. Habeas corpus, que é um documento que dá à pessoa o direito de não ser preso, são direitos civis. Os direitos políticos são aqueles direitos que asseguram a participação dos indivíduos no governo da sociedade. Exemplo, direito ao voto, direito a ser votado, direito a pertencer a um partido. São direitos políticos. Direitos sociais
São aqueles direitos através dos quais o indivíduo pode usufruir, desfrutar da riqueza produzida pela sociedade. Certo? Educação, saúde, saneamento, previdência, moradia, cultura, esporte. Todo cidadão tem direito a uma moradia, a uma casa. Quer ele possa pagar, quer ele não possa pagar. Ora bolas. Quem deve garantir isso? A sociedade. A sociedade. Gente, vamos fazer esta questão para esquentar, para turbinar. É uma questão do Enem, tá bom? É uma questão do Enem. Eu vou deixar 3 minutos para você responder. Por favor, responda no tempo. Vou e volto.
bem, querido aluno, querida aluna? Estamos de volta. Bora lá. Gente, a alternativa correta, letra E. Certo? É uma questão interpretativa. Ó, fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o chamado iluminismo. Gente, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases o quê? Se o texto fala de direitos do homem, fala de cidadão, então a concepção presente no texto é a universalização do princípio da igualdade civil. Todos são iguais diante das leis. Olha só, o texto não fala de educação, não fala de moral cristã, não fala de costumes aristocráticos, não fala de ciência, ele fala de igualdade civil. Legal, né? Olha, no princípio, Deus fez o mundo também. Mas aqui nós vamos tratar da evolução histórica dos direitos humanos. Evolução histórica dos direitos humanos. Certo? Hoje, na sociedade atual, os direitos do cidadão devem ser garantidos pelo Estado. Direito à vacinação. Quem garante? O Estado. Gente, a questão é: como era antigamente? Antigamente, existiam direitos humanos? Existiam leis que protegessem as pessoas? Olha, essas leis foram surgindo aos poucos, certo? Como é que se deu a evolução histórica dos direitos humanos? Na antiguidade, alguns povos tiveram suas normas e leis registradas por escrito. Um destes exemplos é o Código de Hammurabi, século XVIII a.C. Faz tempo, né? As leis dos babilônios. Alguns dizem que é o primeiro registro de leis que
normatizam as relações sociais. Tá? Então, há muito tempo que o homem procura elaborar leis que o ajudem, que garantam seus direitos. Lá no século VI, na Grécia Antiga, Clístenes elaborou leis para a democracia ateniense. Certo? Aqui eu tenho alguns documentos que asseguravam os direitos humanos. Todos esses documentos são na Inglaterra. Certo? Todos eles. Magna Carta. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. O Brasil tem uma Constituição. Os Estados Unidos têm uma Constituição, que é um livro com leis, que todos devem seguir. A Inglaterra não tem uma Constituição. Um único livro. A Inglaterra segue estas leis aqui. Certo? A Magna Carta, que é de 1212, a Petição de Direitos, que é de 1628. A Inglaterra ela procurou regular a relação entre súditos e o rei. Aqui são alguns documentos ingleses, tá? Eu vou anotar aqui para você. Estes documentos tentaram dar direitos aos cidadãos na relação com o rei. Só isso. Só isso. Então, os direitos humanos, documentos escritos, existem há bastante tempo. Tá? Não é o que alguns dizem. Ah, antigamente não tinha direitos humanos. Tinha. E tinham documentos também. E para você se aquecer, mais ainda, outra questão. Valendo 3 minutos.
Vamos lá, gente. Esta questão, ela trata da cidadania, tá? Olha, sobre a cidadania, é correto afirmar. É uma questão fácil, tá? A alternativa correta, letra A. Letra A. Beleza? A consagração da cidadania ocorre quando há respeito ao indivíduo. E como um direito, ela atinge toda a sociedade, dando a todos garantia. Beleza? Agora deixa eu lhes dizer uma coisa. O documento do século XX mais importante sobre direitos humanos é este aqui. Este que está na tela. É a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada em 1948 na Assembleia Geral da ONU. É o documento mais importante. Aqui você tem um símbolo da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Então, em 1948, a ONU foi criada e a ONU publicou esta declaração. Esta declaração é o documento base da luta universal contra a opressão e a discriminação. Defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada cidadão do planeta. Vou repetir. O documento mais importante sobre os direitos humanos no século XX se chama Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, da ONU. Ok? Agora eu quero lhes dizer mais uma coisa. Vamos ver quanto tempo tem ali, se dá tempo. Dá. Os direitos humanos são os direitos essenciais a todos os seres humanos. Tá? Sem que haja discriminação de cor, raça, gênero, idioma, etc. Então, os direitos humanos são essenciais. A garantia dos direitos humanos é feita por lei, através de tratados e leis internacionais. Tem um tratado internacional que proíbe a tortura. Ok? Uma coisa importante. Os direitos humanos, eles são universais e naturais. O que aqui significa? Universais e naturais. Eles são universais porque aquilo que é considerado um direito humano no Brasil também é em qualquer país do mundo. Por isso que ele é universal. Ninguém pode ser torturado, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na África, nem no Japão, nem na Ucrânia, etc.
eles não se referem a um indivíduo de uma sociedade política. Eles se referem à pessoa humana na sua universalidade. Universal quer dizer isso. É válido em todos os países. Por que é que eles são naturais? Os direitos humanos são naturais porque dizem respeito à dignidade da natureza humana e porque existem antes de qualquer lei. Para que eu respeite uma pessoa, não precisa estar na lei. É da natureza do ser humano ser respeitado, ser protegido, ser promovido. Portanto, os direitos humanos não precisam estar especificados numa lei. Gente, mais uma questão aqui. Vamos ver se vocês acertam. 3 minutos, vou e volto.
Muito bem. Ok, gente. Mais uma questão. No Brasil, a condição cidadã, para você ser considerado cidadão, embora dependa da leitura e da escrita, ou seja, alguns dizem que para ser considerado cidadão, só é cidadão quem sabe ler e escrever. Alguns dizem isto. Não é o que o texto está dizendo. Certo? Está que a condição cidadã no Brasil, embora dependa da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação do direito, nem pelo domínio desses instrumentos. Porque, sem dúvida, viabiliza melhor participação social. A condição cidadã, ela depende da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo continente populacional. O texto está dizendo o seguinte, que para ser cidadão, não basta saber ler e escrever. Tem que sair do ciclo da pobreza. Certo? Então, ao argumentar que a aquisição das habilidades de leitura e escrita não são suficientes para garantir a cidadania, o autor faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro. Letra D. Ok? Beleza? Gente, chegamos à tarefa de casa. Presta bem atenção. A primeira questão, você vai fazer um resumo da evolução histórica dos direitos humanos. Vai fazer um resumo. Tá? Pode pesquisar na internet. A segunda questão, você vai dizer, mas afinal, o que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48? 148, aquela da ONU. E a terceira, o que significa dizer que os direitos humanos são naturais, não tem este A aqui, e essenciais. O que é que significa dizer? Os direitos humanos são naturais e essenciais. Então, as respostas estão aqui. Ó, evolução histórica. Aqui, ó. Aqui é um documento, Código de Hammurabi. Aqui é outro documento, as leis de Clístenes, legislador grego. Aqui são outros documentos que constituem as leis da Inglaterra, a Magna Carta, a Petição de Direitos, Bill of Rights, etc. Tudo aí, tá? Aqui, a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é aquela segunda questão. Você pode pesquisar? Deve. E aqui, por que é que os direitos humanos são universais, aqui, ó, e são naturais? Por quê? Se você responder a essas questões, você estará dando um passo gigantesco no seu conhecimento. Tá?
Próxima aula, a gente continua. Esta sequência de slides foram terminadas. Espero que você esteja gostando. Volta aqui para mim, Júnior. Olha, meu filho, minha filha, preste atenção. Todo o material está na plataforma, tá? Você vai lá, acessa, estuda e parte para o abraço, né? Tem que tirar boas notas. Agradeço a atenção. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser.